E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da Lei de Biot-Savart. Observe o quadro. Nela nós temos um fio considerado infinito que coincide com o eixo X, onde se estabelece uma linha de corrente elétrica de intensidade I, conforme ilustrado no quadro. O fio é considerado infinito porque o seu comprimento é muito maior do que as demais medidas envolvidas no problema. O nosso propósito aqui é o de calcular o campo magnético gerado por essa linha de corrente elétrica estacionária em um ponto P do espaço que está a uma distância dzinho do fio, conforme representado na figura. Aqui nós temos a origem O do nosso sistema de coordenadas e aqui eu ilustro o elemento de corrente elétrica I dx vetor na posição x sobre o eixo X. A partir do que vimos no vídeo anterior, o vetor R é o vetor que liga diretamente o elemento de corrente ao ponto P em questão. E com isso, surge naturalmente o versor R. Analisando a figura, note que o ângulo entre o vetor R e o elemento de corrente I dx vetor é representado por alfa. Muito bem? Eu inseri no triângulo retângulo um ângulo θ porque ele vai surgir naturalmente em nossos cálculos. Vamos começar, portanto, calculando a contribuição infinitesimal dB vetor ao campo magnético total B vetor devido a esse elemento de corrente elétrica I dx. Conforme vimos anteriormente, dB vetor é dado por μ0 sobre 4π que multiplica I dx vetor, produto vetorial com o versor R sobre R ao quadrado. R representa o módulo do vetor R ilustrado no quadro. Muito bem? Sendo assim, a intensidade do vetor dB, representada simplesmente por dB, fica dada por μ0 vezes I sobre 4π, que multiplica o módulo desse produto vetorial. Pela definição do produto vetorial, obtemos o módulo de dx, simplesmente dx, vezes o módulo do versor R, que vale 1, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Portanto, vezes o seno de alfa, tudo isso dividido por R ao quadrado. Muito bem? Para calcular o campo magnético total no ponto P, nós devemos somar todas as contribuições infinitesimais dB vetor, fazendo a varredura de toda a extensão desse fio infinito. E, portanto, nós devemos integrar essa expressão. Para resolvê-la mais facilmente, eu vou exprimir todos os termos que aqui aparecem em função de θ. Com isso, o cálculo vai ficar muito mais fácil. Então, vamos começar com dx. Observando o triângulo retângulo, nós podemos relacionar dx com o ângulo θ da seguinte forma. A tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente d. Consequentemente, x é igual a d vezes a tangente de θ. Logo, eu posso escrever que dx é igual à derivada dessa expressão em relação a θ. Então, vai ficar d vezes secante ao quadrado de θ vezes dθ. Muito bem? Lembre-se que a derivada da tangente de θ em relação a θ é a secante ao quadrado de θ. Muito bem? Então, a gente acaba de obter a primeira relação. Vamos agora relacionar o seno de alfa com o ângulo θ. Observando o triângulo retângulo, vemos que, se esse ângulo vale alfa, aqui nós temos π menos alfa. E a soma dos ângulos internos em um triângulo vale 180 graus. Consequentemente, nós temos aqui θ mais 90 graus mais 180 graus menos alfa, isso é igual a 180 graus. Consequentemente, simplificando aqui 180 graus, nós vamos obter que alfa corresponde a θ
mais 90 graus. E com isso, nós podemos escrever o seguinte: o seno de alfa corresponde ao seno de θ mais 90 graus. Então, vamos desenvolver agora o seno desse arco duplo. Então, aqui nós temos o seno do primeiro termo vezes o cosseno do segundo termo, mais o seno do segundo termo vezes o cosseno do primeiro termo. Cosseno de 90 graus é zero, zerando este termo. Seno de 90 graus vale 1, portanto, o seno de alfa corresponde ao cosseno de θ. Muito bem? Então, observe a igualdade obtida até aqui. Muito bem? Vamos agora exprimir Rzinho em função de θ. Para fazer isso, eu vou recorrer ao cosseno do ângulo θ no triângulo retângulo. Observe que o cosseno de θ é o cateto adjacente Dzinho dividido pela hipotenusa, que é simplesmente Rzinho, o módulo do vetor R. Consequentemente, o Rzinho é igual a D sobre o cosseno do ângulo θ. Muito bem? Então, aqui estão as relações que eu estava buscando. Então, vamos destacá-las no quadro. Bom, a partir delas, nós vamos obter que dB é igual a μ0 vezes I dividido por 4π, que multiplica. dx é dado por Dzinho vezes a secante ao quadrado de θ dθ, vezes o seno de alfa, que corresponde ao cosseno de θ. Muito bem. Tudo isso dividido por Rzinho ao quadrado. Rzinho ao quadrado nos dá Dzinho ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado de θ. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, aqui eu tenho, eu reforço, Dzinho ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado de θ. Eu já vou jogar o cosseno ao quadrado de θ para o numerador. Vezes o cosseno ao quadrado de θ. Muito bem? Agora observe que a secante ao quadrado de θ é 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Então, já posso simplificar aqui. Esse Dzinho eu posso simplificar com esse quadrado. Consequentemente, dB ficou dado por μ0 vezes I dividido por 4π, que multiplica cosseno de θ dθ, cosseno de θ dθ, tudo isso sobre Dzinho apenas. Muito bem? Observe que integrar o cosseno de θ é muito fácil. Bom, a partir dessa igualdade, obtemos que B é dado pela soma de todas as contribuições infinitesimais dB. Então, já retirando os termos que permanecem constantes, nós temos μ0 vezes I, nós temos uma linha de corrente elétrica estacionária, não se esqueça disso, sobre 4πd. O Dzinho também permanece constante, que multiplica a integral do cosseno do ângulo θ em relação a θ. Agora vamos definir os limites de integração. Observe que o nosso fio é infinito. Portanto, o ângulo θ, aqui ele vale zero. Para fazer toda a varredura do fio infinito, eu vou de menos π sobre 2, passo pelo zero e vou até mais π sobre 2. Lembre-se que o fio é considerado infinito. Eu vou mais uma vez para reforçar esses limites de integração. Aqui θ vale zero, portanto, para a esquerda nós vamos até menos π sobre 2. E para a direita nós vamos até mais π sobre 2. Consequentemente, nós vamos de menos até mais π sobre 2. Muito bem? Sendo assim,
B fica dado por μ0 vezes I sobre 4πd, que multiplica. A integral do cosseno de θ é o seno do ângulo θ. Então, nós temos o seno de θ de menos π sobre 2 até π sobre 2. Muito bem? O seno em π sobre 2, pelo teorema fundamental do cálculo, vai dar 1. Aí eu vou fazer menos o valor do seno em menos π sobre 2, que é justamente menos 1. 1 menos menos 1 nos dá 2. Portanto, aqui a gente obtém como resultado o número 2. Logo, a intensidade do campo magnético no ponto P, devido a esse fio infinito, onde se estabelece uma linha de corrente elétrica estacionária de intensidade I, é dada por 2μ0I sobre 4π vezes D. Simplificando o 2 e o 4, obtemos μ0I sobre 2πd. Muito bem? Vamos agora orientar o vetor campo magnético no espaço. Lembre-se que para orientá-lo, você precisa aplicar a regra desse produto vetorial. Então vamos colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dx e vamos girá-la de encontro ao versor R. Ao fazer isso, vemos que o vetor B está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. Portanto, nesse ponto P, o vetor B está saindo conforme ilustrado no quadro. Muito bem? Observe os cálculos realizados, o resultado obtido. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.